Amados amigos, amados irmãos, que nós possamos ganhar nessa porção no dia de hoje, nesse momento, algo para as nossas vidas, para a nossa meditação, para a nossa consideração, que o Senhor possa nos socorrer nessa tarde para um assunto que redunda no fato de que estamos vivendo momentos difíceis nessa terra. E nós sabemos que o mundo há uma inimizade muito grande nesse momento. E para não deter nesse assunto especificamente, mas falando dele de uma outra forma para nós, como cristãos, como pessoas que estão buscando a Deus, eu queria fazer uma leitura pequena lá na Epístola de Tiago. Tiago 3, a partir do versículo 18. Está escrito assim: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ele continua no capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? No versículo 2: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, para a nossa meditação, nós elevamos o pensamento nosso ao nosso Deus e Pai nesse momento. Eu peço para Ele que Ele venha interceder em nosso favor aqui através do seu sumo sacerdote e fiel, Jesus Cristo, para que nós possamos, nessa meditação, ganhar nas nossas vidas daqueles que que estão procurando conhecer a Deus, uma salvação para as nossas almas mediante as situações que temos visto. Então, não deteremos nas situações, mas precisamos dizer: guerras, rumores de guerras, é o que está acontecendo. Mas necessitamos de não nos determos nesses assuntos que são assuntos do mundo e são assuntos que Tiago vai dizer que são inimizade contra Deus. Por quê? À medida que nós distraímos com essas questões mundanas, não sem valor, mas mundanas, porque o mundo prossegue e procede dessa forma. Mas Tiago chama nós ali a não sermos inimigos, não sermos amigos do mundo. Mas esse é um outro assunto. O que é para nós meditarmos nessa tarde, nesse dia de hoje, é sobre as guerras interiores das nossas vidas. É a isso que Tiago se refere aqui. Ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, há contendas e guerras entre o povo de Deus. Mas fora isso, são as contendas do nosso próprio coração. Elas que militam na nossa carne. Então, muitas das vezes, o Senhor quer nos fazer lembrado como podemos estar sujeitos nesse momento que lá fora tem esse barulho sobre esses rumores e nós distrairmos das nossas próprias vidas e começarmos a guerrear entre nós mesmos e as guerras do nosso próprio coração
que nós temos as guerras interiores nossas. Então, essa meditação é para nos levar a considerar não a guerra lá fora, não os conflitos lá de fora, não as contendas lá do mundo, mas que nós venhamos a rever os nossos próprios corações. Ver o que está se passando com as nossas vidas, qual que é a batalha mais difícil para nós para ser vencida e que precisamos não nos distrairmos com as lá de fora, mas pelejarmos em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, as nossas próprias guerras. Então, quando ele fala aqui, ele tem um momento que me chama a atenção, que ele fala aqui no versículo 2, cobiçais e nada tendes. Cobiça, matais e invejais. Matais, nós sabemos que toda guerra tem morte, mas aqui nós não estamos matando ninguém, mas nós podemos estar matando de uma outra forma, conforme Jesus já falou lá no Sermão do Monte. Não matarás, mas aquele que se encolerizar contra o seu irmão já o assassinou, né? Então, se nós quisermos, se nós prosseguirmos em adiante nessa fala da palavra, nós precisamos ir lá em Mateus 5 e estudarmos o Sermão do Monte. Lá nós vamos encontrar as nossas invejas, as nossas matanças, tudo em nós que é da nossa carne e que era escrito na lei, e está ali bem explícito por Jesus a forma que nós devemos lidar com cada uma dessas coisas. É só você ler Mateus 5, o Sermão das Bem-aventuranças, né? Mas aqui Tiago é bem enfático, porque não tem guerra sem cobiça. Ele fala, matais e invejais, não tem sem morte e nem inveja. E ele fala, e nada podeis obter. Por quê? Ele termina o versículo dizendo, nada tendes, porque não pedis. Então, nessa meditação, eu quero conclamar que nós lembremos daquilo que está escrito, que o profeta Jeremias 33:3 clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, esse é um momento, em meio a tudo isso, em meio às nossas vidas, em meio a esse povo chamado cristão, de nós clamarmos pela nossa vida, e ele leva aqui a citar. Clamemos pela não cobiça, pela não morte, pela não inveja. Essas, porque quando ele fala de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, e que há em vós, eu creio, entre nós e em nós. Então, talvez nós estejamos tratando de uma guerra exterior, estamos assentados, olhando lá fora, mas o Senhor, nessa porção, quer nos convidar a lutar, a batalhar essas guerras interiores que nós temos na nossa vida. Procure saber em que tem cobiçado, em que você tem matado, em quem você tem invejado. Então, cobiça, morte e inveja. Vamos pedir pela ajuda do Espírito Santo, porque ele faz isso, ele ficou para fazer essa obra também em nós. Pedir, conclamar que ele ande conosco, revelando as misérias do nosso coração nesses 3
fatores que foram, nesses 3 pecados que foram citados: cobiça, morte e inveja. Que Ele possa, eu clamo ao Espírito Santo nessa tarde, nessa porção, nesse dia, que Ele nos leve por Ele mesmo a combater, que Ele combata em nós essas maledicências, essas impurezas, essas iniquidades que ainda há em nós. E que nós paremos de olhar para fora e atentemos mais para dentro do nosso próprio coração, da nossa vida. Essas guerras, isso tem acontecido conosco e isso o Senhor quer nos curar. Ele quer curar a sua igreja dessas coisas. Então, que nós fiquemos com essa palavra, que o Espírito Santo revele mais ao seu coração isso que tem sido compartilhado aqui agora, que possa fazer vida na sua vida. Amém?